A real história brasileira. Eu tenho certeza que o que te contaram sobre esse assunto provavelmente é mentira, ou seu professor foi muito sensato e corajoso para te passar uma notícia real sobre a nossa história. Olá, meus queridos! Hoje eu trouxe um tema que, se eu não tivesse tido muita cautela na pesquisa, ele seria um tanto que macabro. Estamos falando sobre a história brasileira. A verdadeira. Que a nossa história é repleta de sangue e tragédia, a gente bem sabe. Falando em Brasil, nós somos infelizmente o país que mais mata pessoas trans no mundo. E sem falar na nossa desigualdade social, que já se tornou um atrativo turístico brasileiro. O nosso mar, ele nunca foi fácil de atravessar. Eu não sei quando foi, ou na verdade eu bem sei quando foi, que começou essa falsa imagem do brasileiro como um povo cordial e de bem com todo mundo. As eleições brasileiras de 2018 mostraram que o brasileiro não é bem essa pessoa tolerante e amiga de todo mundo. A gente teve o país dividido em dois lados, e nesse caso eu nem falo me posicionando em algum deles, e olha que isso é raro. Eu falo considerando e vendo a intolerância que existia em comum entre os dois povos, sendo todos brasileiros. Primeiramente, o maior problema está na gente chamar de descobrimento o que foi, na verdade, um genocídio. E eu não uso essa palavra exagerando no termo. As estatísticas mostram que as pessoas da costa do litoral foram massacradas em 93%. Ou seja, todo mundo que estava em torno nessa hora do descobrimento foi simplesmente morto, massacrado, sem nem poder retrucar ou qualquer tipo de defesa. Trazendo o tempo de Império, uma das nossas primeiras instituições criadas chamava o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. E lá eles tinham um concurso que era como contar a história brasileira. Na verdade, eu acho que esse nome deveria ser como inventar a história brasileira, porque quem venceu foi um estrangeiro e desde lá ele criou aquela ideia dos três rios, botando o rio indígena como aquele bem pequenininho e que me traz aquela sensação e um questionamento. Se a gente for pensar em mestiços e mestiçagem, como falar em mistura, a gente já percebe que essa palavra ela tem uma hierarquia, porque desde esse princípio a gente já colocava os indígenas num percentual muito menor e ilusório do que realmente era. E, bom, dessa maneira a gente já fica enraizado desde o princípio como uma hierarquia de raça, e isso não é nem um pouco correto para criar uma população brasileira. Isso tem muito a ver com a nossa dificuldade de saber a nossa identidade real e também da gente considerar de onde saiu essa mistura toda que é o nosso povo, porque pouca gente sabe, mas a gente só é misturado e da maneira que é tão diversificado porque as índias aqui foram estupradas pelo homem branco. E esse é um assunto muito delicado, é inclusive gatilho para diversas pessoas, então não é o assunto central desse vídeo, mas a gente devia perceber que toda essa mistura ela já parte de um ideal de hierarquia. E isso é muito sério quando a gente vai pensar na raiz da nossa sociedade. E toda essa maquiagem foi com força até a década de 30, porque saindo um pouco do parâmetro dos indígenas, vamos trazer a escravidão, o homem e a mulher negra visto na sociedade, as pessoas hoje tendem a dizer que a nossa escravidão era melhor, ela era leve. Há quem chame também a ditadura de dita mole. São certos absurdos que são enraizados também na nossa sociedade que não tem a menor noção com a verdadeira tragédia que aconteceu aqui. Eu não vou falar especificamente da ditadura também, mas vou trazer esse conceito que foi vendido na época e que é muito sério, porque não existe escravidão boa, né? Mas já que é para trazer num grau de comparação, se a gente comparar o escravo brasileiro, ele morria mais ou menos nas taxas de 20, 25 anos, quando o americano falecia lá para os 32. Então, assim, ambos são horríveis situações, mas a nossa brasileira era e até hoje é ainda um processo bem grande de inclusão. A gente não devia pensar que o racismo acabou quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Aliás, é um assunto muito delicado para mim. Questionar uma das poucas mulheres brasileiras na história que tem seu nome forte, que está no inconsciente de todos nós, que é a princesa Isabel. Ela não foi uma princesa tão boa e tão politizada na época como nos foi vendido, talvez, porque a Lei Áurea, além dela ser uma lei muito curta, era uma lei completamente conservadora. E antes dela, existiram outras leis que já estavam sugerindo a inclusão das pessoas escravas na sociedade. E a família real não assinava. Então, quando a gente observa todo o mecanismo, todo o movimento que aconteceu, a gente percebe que não é à toa a lei ser rasa e não é à toa ela ter demorado tanto para sair, porque o Brasil, não sei se vocês sabem, foi o último país a assinar
a abolição da escravidão. Assim, isso é muito sério, isso deveria ser contado pra gente, mas não é contado porque nos vendem aquela imagem de que nós somos um povo cordial, de que nós não temos preconceito, de que nós nos amamos entre si e abrimos as portas para os outros também. Isso não é verdade, a gente bem sabe disso. Além disso que eu falei, dos 12 milhões de escravos que vieram para as Américas, 4,6 destes embarcaram aqui no Brasil. Então nós conseguimos, não, né? Nós infelizmente conseguimos quase que a metade dessas pessoas que vieram sobre condições péssimas aqui para o nosso país. E a princesa Isabel também estava ciente disso tudo, então a gente não devia pensar que existia um conceito de abolir a escravidão, porque hoje, e isso não é um lugar de fala meu, mas eu falo como uma pessoa que observa o meu entorno e que escuta os meus amigos e as pessoas, o negro ainda está no elevador de serviço, em maioria dos casos. A gente ainda consegue ver bastante da época colonial no nosso dia a dia. Isso é um absurdo quando a gente já está quase em 2020, sabe? E era aquela promessa dos aviões voando, dos carros voando, de todo mundo voando. E a gente ainda está com problemas tão lá atrás presentes no nosso dia a dia. E o que eu percebo de comum enquanto sociedade brasileira é o estado de negação. E isso também volta a falar dos dois lados. A gente acaba negando que nós somos essas pessoas, que nega essa parte da história, que se apropria de outras culturas e enaltece outras culturas. Eu não estou dizendo que isso está errado. Eu mesma consumo bastante música de várias tradições. As minhas buscas espirituais, elas também vão para além do Brasil. Mas eu estou falando no conceito da gente não ter buscado muito a raiz da nossa história e alguns problemas que até hoje são muito comuns. Mas nem tudo está perdido. Hoje em dia nós já temos em alguns livros infantis, de adolescentes, enfim, livros didáticos, já estão aderindo à palavra achamento no lugar de descobrimento. E isso já implica com bastante respeito na visão que a gente tem da história ancestral do nosso país. Não é à toa que as bancadas e alguns religiosos, um tanto quanto autoritários, estão bastante focados em prestar atenção na educação das nossas crianças. Aliás, fé nas crianças, porque elas são as capazes de eliminarem algumas crenças bem enraizadas na nossa população, deixando isso lá no passado, e os livros também deixando isso no passado, e a gente seguir propagando mais da verdade. Ainda falando sobre medidas de governos autoritários, recentemente os diplomatas no Brasil foram proibidos de usar a palavra gênero e ser substituída por sexo. Então, isso fala bastante sobre inclusão e sobre como o Brasil não é nada cordial quando ele pensa no bem-estar coletivo e abraça todo mundo que habita aqui, seu povo. Eu acho isso muito sério. Eu volto a falar que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. E esse tipo de retrocesso na nossa lei, na nossa política, ele é muito, muito grave quando a gente vai pensar também no que a gente vai conseguir caminhar com o que a gente vinha fazendo de consciência coletiva sincera. Quando eu falo consciência coletiva sincera, a gente poder ter espaço de propagar para as nossas crianças e jovens, e livros, e vídeos, e tudo, materiais verdadeiros, por mais drásticos e pesados que sejam. Até porque a gente muito conhece do Holocausto, né? E no nosso Brasil, a gente existe um pequeno holocausto, não desrespeitando o holocausto nazista, que tem um número absurdo de mortes e tortura, mas trazendo aqui para a nossa realidade brasileira, existe o holocausto brasileiro, que eu posso deixar link aqui embaixo de alguns estudos que me serviram de pesquisa já sobre esse assunto. É um assunto que eu penso em trazer para o canal, assim como outras dicas. Então, se você gosta desse tema, se interessa, me escreve aqui nos comentários, curte esse vídeo e se inscreve no canal, porque toda semana vai ter vídeo novo, não só sobre esse tema, sobre diversos outros. O Holocausto Brasileiro era um centro psiquiátrico que deveria receber pessoas que tivessem com alguns problemas mentais, só que, na verdade, as pessoas que chegavam nesse local eram pessoas excluídas pela sociedade por suas famílias. Muitos familiares colocavam seus parentes, filhos, ou até mesmo, falando do lado macabro da história, algumas pessoas colocavam funcionárias ou pessoas que tinham engravidado de seus patrões e não queriam ser vistas mais por aquela família. Então, a maioria das pessoas que habitavam esse lugar estavam até então sem nenhuma situação psicológica grave. Eram pessoas, muitas vezes, gays, ou então meninas que não eram mais virgens, pessoas com dependência química, moradores de rua, militantes, pessoas com AIDS na época. Enfim, é muito triste a gente pensar. E esse trem de louco, ele ia para Barbacena, e geralmente as pessoas nunca mais eram vistas pelas pessoas que os enviaram. Então, era um caminho sem volta. Lá as pessoas sofreram situações muito comparadas com o nazismo.
as imagens que só chegaram até nós por conta de um trabalho de um fotógrafo que foi enviado para fotografar esse local sem saber o que ele estava fazendo. Então as imagens são fortíssimas e muito, eu diria que elas contêm aquela beleza trágica da arte, mas a gente consegue ter um pouco de noção daquela realidade sombria que aconteceu aqui no nosso Brasil, em Minas Gerais. E isso é muito sério, porque isso também não está nos livros de história. Ou citar, hoje em dia, pelo que já me confirmaram, está citando que existiu aqui alguns lugares com terror psicológico de pessoas que estavam sob condições mentais. Mas isso nem mostra um terço da tragédia que foi. E como eu disse, eu vou deixar alguns links aqui embaixo para você se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, que é bastante trágico, mas é brasileiro. Para se aprofundar mais sobre esse assunto, foram alguns materiais de pesquisa meu, documentário Guerras Brasileiras, que tem na Netflix. Lá a gente encontra um pouco mais sobre a Guerra da Conquista, que é sobre essa invasão do território indígena, que é recorrente até hoje. A gente acha também diversos documentários. Eu estou sempre indicando documentários brasileiros, porque além da gente fortalecer o audiovisual, a gente consegue ter uma história real da nossa realidade. Já foi difícil na década de 30 sustentar aquela ideia de Gilberto Freire de que o Brasil era um país cordial. Na verdade, no Brasil a gente tem um preconceito retroativo, que é o famoso preconceito de ter preconceito, e que é o famoso também tem até amigos que são, que é um tanto problemático em toda frase que você escuta. Percebendo que em comum brasileiro nós temos essa negação da realidade trágica do nosso país, e também essa vergonha de ter um preconceito enraizado, mas que é impossível não ter, já que a gente cresce em meio de tantas leis e contradições e invasões, enfim. É difícil a gente não ter enraizado na gente parte desse processo. E, bom, assumir é a melhor parte. Eu sempre tento ter desfechos otimistas nas minhas conversas ou trabalhos. E, nesse caso, o otimismo fica não só na gente consumir mais conteúdos brasileiros autênticos, como também a gente ter uma percepção do que ainda está acontecendo e que vem lá dessa época que é pouco falada e logo fica difícil detectar e modificar. Eu não falo no sentido de partidos políticos ou numa visão estrategística política, eu falo no sentido humano. A gente perceber na nossa humanidade os traços de tragédia e tristeza que carregamos e tentar deixar isso cada vez mais no passado e enterrado, mas depois de ser visto. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu já falei para vocês se inscreverem aqui no canal. Eu pretendo toda semana trazer vídeos novos, algumas vezes com algumas teorias, algumas histórias brasileiras e pelo mundo afora, e também sobre a cura e a natureza que a gente está sempre falando aqui. Um beijo e eu te vejo por aí.